Opa, e aí galera, hoje eu trago para vocês uma obrinha nova, uma obrinha diferenciada. A nossa história começa com o senhor dizendo em seus pensamentos que estará morrendo, já em um local, em uma situação deplorável, como aqui ele se encontra agora. Vemos que tudo que aqui aconteceu se indica que o senhor daqui estava passando de uma via para uma outra, só que do nada foi pego de surpresa por nosso Truxaman, e agora sim, a vida de nosso herói acaba começando de verdade, só que em outra vida. Ao fim então, só vemos um estrondo de uma batida e tudo fica vermelho e escuro. Mas para isso, alguns meses anterior se passam em uma grande cidade. Vemos então os enormes edifícios, e em um deles observamos então Hajime Sakimori, indignado, questionando a si mesmo qual era o motivo da mudança drástica na empresa, já que a empresa está basicamente em escassez de empregados, e com uma expressão bastante cansada, diz que não aguentava mais trabalhar e pegar muito trabalho. Hajime então avista seu chefe, e em seguida pergunta a ele sobre a tal mudança repentina, e se pergunta se pode estar fazendo alguma coisa para poder reverter essa situação. O chefe então diz que isso foi uma ordem direta vindo do presidente e que não há nada que eles possam estar fazendo. O protagonista continua insistindo, dizendo que é muito trabalho nas costas dele, ele não estará aguentando muito isso na empresa. E sem tentar compreender, ao menos compreender a situação que estava acontecendo, que era complicado para o protagonista, o chefe da seção apenas coloca a mão em seu ombro do protagonista e em seguida, com um olhar superior e arrogância, diz que se tivesse menos pessoal trabalhando, seria menos dinheiro na conta do nosso herói. Isso para ele, para o outro lado, era até que bom, diz o chefe. E para isso então, ele terá que estar trabalhando o dobro a partir daqui, e sem faltar um dia. E claramente, Hajime fica extremamente indignado com a postura de seu chefe e não acredita no que ele acabou de dizer. Ele então continua dizendo que isso era demais, que já tá nosso herói já está 3 dias consecutivos sem conseguir ir para casa dormir e descansar de verdade. O chefe ignora novamente o protagonista e no fim só apenas diz que conta com o protagonista. E assim então, após isso, ele acaba jogando mais papel em sua mesa. No entanto, o chefe ainda teve uma desculpinha meio farrapada para dizer ali ao nosso herói, dizendo que ele estava pensando em estar entregando esse trabalho para outra pessoa. Porém, ele viu que o protagonista era muito rápido no que ele faz, então ele decidiu entregar aquilo novamente ao nosso herói. Hajime tenta dizer algumas coisas novamente, mas é ignorado, já que também o chefe acaba dizendo que o presidente estava para chamar ele, então ele precisava estar saindo. E agora ele conta com o nosso protagonista para estar resolvendo essa tarefa meio que simples ali para ele. Mas olhando para o outro lado, ele diz que entende o nosso herói. No entanto, é bom ele não perdendo tempo com outras coisas e focar-se logo no seu trabalho para terminar o mais rápido possível. E com a última esperança, Hajime então chama pelo seu chefe. Mas você já sabe, né? Nada adianta. Algumas horas depois, no mesmo local, vemos o protagonista, que ainda estava no escritório, quase se matando lá para estar finalizando no mínimo o último trabalho. Enquanto isso, ele começa a pensar em estar trazendo algum futon para o escritório para estar conseguindo dormir um pouco melhor ali mesmo, mas se recusa em querer estar fazendo isso, pois ele quer terminar esse trabalho o mais rápido possível para estar indo para casa. Por outro lado, se ele continuar trabalhando nesse ritmo, logo estará indo de Isekai. Só que de repente, Hajime escuta um barulho vindo do fundo das portas do seu escritório. Olhando então para a entrada, vemos duas pessoas conversando sobre quão espaçoso é o local aqui. O homem então diz que o local é bastante específico e é só um dos diversos departamentos de companhia. Olhando mais de perto, vemos então que a garota se direciona ao homem como presidente, ou seja, a cabeça da empresa, onde que o prota está se matando tanto para trabalhar. A Hajime entende como mais um amante. O chefe então fica surpreso ao ver que ainda havia alguém dentro do trabalho se matando para trabalhar. A garota loira pergunta o que raios ainda tinha uma pessoa ali trabalhando até mais tarde da noite. O homem diz que estava basicamente fazendo algumas horas extras, nada de tão demais. A mulher então fica ainda sem entender nada, mas muito bem, já que todo mundo foi embora, menos um, ela então começa a comparar o protagonista a um aluno de escola que fica de castigo por ter feito algo estúpido. E já depois, ela até lamenta a situação. O chefe continua a rir da cara de nosso herói e também com a cara da moça. Hajime diz que em seus pensamentos que isso tudo era culpa por ele estar aqui trabalhando até agora. E agora de alguém fica aqui entrando dentro do escritório para estar atrapalhando seu trabalho. Já que também ali na frente, havia uma mulher debochando dos funcionários. A loira do nada aponta o dedo na direção do protagonista e então se pergunta se ele não era um competente. Obviamente, Hajime fica bastante indignado com essa situação. Ela então receita que todos já
já foram embora para casa e ele aqui era o único que estava no local escuro, sozinho trabalhando. Então, ela só considera ele como um perdedor. O prota tenta justificar mentalmente, dizendo que a garota não sabe o que estava dizendo, pois nem se colocou no lugar onde que ele está. E já ela nem sabe sequer o que ela estava dizendo, pois essa coisa daí não se colocou no lugar onde que um cara estava trabalhando em uma carga de trabalho extremamente puxada, até que demais. O presidente, só mais um baba-ovo de qualquer mulher, começa a dizer que agora, sendo Iris a sua nova amante, diz que ela tem uma nova língua afiada e a que é bastante esperta. A espertona continua a dizer para o chefe que se por acaso não seria interessante em demitir esse funcionário incompetente. Claro, se referindo ao protagonista, pois além de tudo, disso tudo daqui, será um desperdício de um salário de uma empresa em pagar o nosso herói. Já então, observamos então o presidente acatando então a ideia desse trem aqui, ou digo melhor, dessa loira. Então, ele se vira para o nosso prota e acaba afirmando para Radmin de que agora ele não precisa estar mais vindo ao trabalho. Já no próximo dia, ele pode estar indo meio que dormir até tarde. Agora, a partir de agora, ele está sendo demitido. Radmin fica completamente parado. Ele não acredita no que estava ouvindo, ou saindo da boca do seu próprio chefe. Então, ele se lamenta, mas ao mesmo tempo, ele acredita no poder de um rabo de saia. Nada o que fazer, ele só se lamenta, tentando dizer mais algumas coisas, mas é ignorado de novo. A loira fica em êxtase ao ver uma admissão basicamente em sua frente. Ela fica até doida. Já por outro lado, o chefe diz que foi sensacional ter que finalmente demitir um funcionário inútil. E para ele, que mal sabia das coisas que, na sua opinião, estava atrasando a empresa. Agora o que fez é apenas fazer para o bem-estar da companhia, algo que um bom chefe sempre está a fazer para sua companhia crescer. Resumindo, ele coloca em prioridade o bom-estar do pessoal da sua empresa, e também se não está fazendo um bom trabalho, ele acaba chutando fora aquele cara da sua empresa. Porém, o protagonista é persistente, tenta de qualquer forma explicar sua versão dos acontecimentos. Ele então diz que está em uma situação deplorável e devido à alta carga de trabalho que está sendo colocada em cima dele, que tudo foi exigido pelo seu chefe, que se não fosse por isso, a saúde do funcionário e da empresa estaria basicamente normal, como qualquer outra empresa. E no fim finaliza que demitir apenas por algo que não fez mal a caráter não era algo justo. Já o Dentus, por outro lado, acaba meio que ignorando novamente ele. Ele olha para o protagonista, um pouco furioso, diz que está ocupado e que um funcionário de baixo escalão como Radmin não tem moral nenhuma para falar com um chefe como ele, e em seguida acaba insultando ele novamente, chamando de inútil. Antes de se retirar, o presidente diz que agora demitiu um funcionário bastante inútil e agora estará usando o dinheiro que iria pagar o nosso herói para estar comprando uma bela de uma bolsa bastante cara ali para essa loira daqui. Radmin, ao fundo, com a mão estendida, tenta dizer algo, mas né, palavras nenhuma saem de sua boca. O protagonista começa então a entrar naquela sonegação, dizendo para si mesmo que o presidente na verdade não o demitiu. O que fez isto era apenas um show todo para demonstrar o quão valente ele era na frente das mulheres. A cena então corta para o dia seguinte, onde vemos então o protagonista retornando para o seu local de trabalho. Porém, ele é pego de surpresa na recepção ao ouvir de uma das atendentes que ele foi realmente demitido da empresa. Ele então tenta dizer que isso tudo aconteceu de uma forma repentina e que não faz sentido. E já o senhor daqui apenas diz que isso tudo daqui foi ordem do presidente. E no fim, o funcionário só apenas acaba transmitindo a missão do seu chefe. Obrigado pelo trabalho e pelo tempo que ficou na empresa. Em casa, enchendo a cara de cachaça, ele acaba se perguntando quanto tempo ele ficou dentro de um escritório. Depois de ficar fora por tanto tempo, seu quarto parece tão empoeirado. Desacreditando, ele não acredita de que depois que trabalhou tanto, eles demitiram ele com tanta facilidade. Ele era basicamente algo descartável. Ele não acredita nisso. Então assim, o tempo passa. Em uma noite escura, observamos novamente seu quarto, só que agora estava basicamente sujo, cheio de coisas jogadas no chão. Porém, ele agora percebe que já estava basicamente sem economia. Então, percebendo isso, ele percebe que precisava trabalhar. Então, ele percebe um cartaz dizendo que estava contratando novos funcionários. Porém, chegando lá, ele não foi aceito. Ele vai em outra e é rejeitado. O dia então acaba passando e percebe que o dia todo foi rejeitado. Ninguém mais precisa dele. Ainda, ele se perguntava se alguém precisava dele. No entanto, ele acaba encontrando o chefe da seção, que acaba meio que olhando em sua direção e começa já a falar algumas coisas que depois que ele saiu, o departamento dele começou entra em problemas, eles basicamente estão sofrendo muito problema com isso. Agora, ele pede para que ele arcasse com a consequência e fizesse algo sobre isso. Ele não entende, ele foi só demitido. Enquanto isso, dentro de uns carros ali, observamos novamente aquele chefe, aquele presidente na real. Já esse chefe da seção acaba apontando sua direção e diz que
Por culpa desse cara, o seu departamento começou a decair muito. Ele saiu de sua empresa sem sequer dar entrevista ou falar alguma coisa assim. Então, ele tenta refutar, dizer alguma coisa. O presidente reconhece ele, mas no momento o presidente avança, dizendo que ele desistiu por conta própria e não tem mais o que fazer nada. Assim então, o presidente acaba falando que te perdoa e pede para que ele voltasse, mas se ele por acaso não querer voltar mais para o seu trabalho, ele estará colocando o nosso herói na justiça e estará basicamente pedindo para que ele pagasse uma multa bastante cara. Então, neste mundo, descobrimos que se você for expulso ou demitido do seu trabalho, você pode ter a chance de voltar. Porém, se você recusar a proposta, você pode cair na prisão. É, bastante justo. Ainda, ele tenta refutar dizendo que foi ele que demitiu ele. Ele não tem mais direito de trabalhar nessa empresa. O presidente disse que se por acaso ele quer discutir isso, ele pode estar indo num tribunal. Já que também ele não tem prova. E mesmo que ele tenha provas, ele não pode pensar que um mero funcionário como ele pode estar fazendo algo como esse cara, esse dentuço aqui. Já que por ter dito isso, ele fará que nosso herói trabalhe bastante. Tipo, trabalhe até os ossos. Ele irá fazer ele morrer. Ou sei lá, irá poder ser dentro do seu trabalho. Porém, nosso herói fica irritado com isso e diz para que ele não fale essas coisas e avance em sua direção. Porém, aquele chefe de seção pede para que ele largasse seu presidente. Porém, o presidente estica a mão e joga o nosso protagonista um pouco para trás. Porém, ao jogar para trás, ele acaba meio que caindo na rua. Mas nesse exato momento, observamos de fundo aquele nosso querido Truxaman. Ele então só se vira na direção do Truxaman, que percebe que agora não pode fazer mais nada. Em seguida, só observamos algo vermelho e escuro. No momento, vemos de fundo aquele chefe de seção pedindo para que o presidente desse um jeito nessa situação. Ainda aqui ele estava consciente, porém ele percebe que esses caras foram os piores. Ele não pensava que eles ainda, depois de demitir ele, queria fazer ele forçar a volta ao trabalho. Mas que maneira esquisita de estar basicamente se despedindo de um trabalho ou de uma vida bastante perigosa. Porém o asfalto estava bastante frio, sua temperatura corporal parece que está caindo. Só que então ele fecha seus olhos. Agora ele acaba acordando, ele se levanta o mais rápido possível e acaba pensando que tudo agora estava quente. Aqui ele não entende onde que estava, porém, olhando para frente, ele percebe cinzas. Bem, ele pede para que esperasse um pouco e agora se pergunta onde que ele se encontra. Aqui neste momento, ele se encontra no topo de um tipo de altar de sacrifício, pois ao olhar para baixo, encontramos uma figura bastante peculiar. Após olhar fixamente em sua direção, o nosso herói acaba levando um susto. Hajime então, após perceber que não era uma ameaça, acaba observando que era basicamente aquele cara ali, um chefe ou algo do tipo. Mas essa figura estranha começa a falar algumas línguas diferentes e começa então a fazer alguns barulhos ali no escudo seu, enquanto outros abaixo ali começam a fazer uma reza braba. Agora ele percebe que essa era uma linguagem que ele nunca ouviu, porém ele deveria estar morto, mas isso não pode ser o que estava acontecendo, pois ele percebe que acabou meio que reencarnando em outro mundo. Mas neste momento ele percebe do nada uma sombra sobre ele. Abaixo ele percebe que aqueles caras que até agora há pouco estavam ali rezando, estavam basicamente tremendo de medo. Então ele não entende, até então, olhar para trás, onde que encontra um monstro bastante feinho. Agora ele percebe que realmente está em um outro mundo. Agora ele pede para que esperasse um pouco e percebe agora que essa situação não era situação no comum, pois isso daqui era um sacrifício. O monstro então regalha sua boca e vai na direção de nosso herói. Ele então pede para que esse monstro parasse, mas nada acontece. Hajimin rapidamente é engolido por essa coisa. Só observamos então Hajimin dormindo, mas ele acorda com um pingo d'água que caiu em sua cara. Acordando, ele tenta se perguntar onde que estava. Agora tudo estava escuro, ele nem sequer consegue ver nada, mas a coisa ele tem certeza, ele foi comido por um monstro. Só que no entanto, ele percebe que não está machucado, porém por não estar machucado, ele tenta se perguntar aonde que estava, até ali novamente ver outro pingo de água caindo em sua cara. Então ele se pergunta que algo realmente estava pingando nele, porém aquela coisa que pingou nele vai diretamente em sua boca. Só que após comer isso, ele percebe isso e acaba meio que se assustando, mas ele percebe que isso era doce, porém por estar escuro demais, ele mesmo que percebe aqui que pode estar fazendo de tudo, que ele não estará conseguindo ver nada, que agora ele começa a focar mais em escutar algo ao redor. Ele percebe que em sua frente havia uma poça, então assim ele se abaixa e coloca o dedo nessa poça. Após isto, ele acaba meio que se levantando aquela mão em direção de sua boca. Olhando para isso, ele percebe que essa coisa era, sei lá, lindo demais, porém ele acaba colocando em sua boca e comendo.
Por ter comido, ele percebe que isso era doce mesmo. Por estar basicamente dentro desse local escuro e basicamente escondido, ele pensa que essa coisa era diferente. Em seu mundo real, isso não existia. Ele então aqui acaba pensando que poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas ele não consegue fazer muitas coisas, pois ele estava com muita fome. Porém, a coisa que ele estava comendo, ele percebe que até agora não era venenoso. Então, ele acaba pensando que deveria comer isso. Ele acha que isso não tem veneno, mas de qualquer forma, ele já morreu uma vez. Morreu outra vez não muda tanta coisa. Então assim, comendo, ele percebe algo de estranho. Seus olhos se regalham, ele deixa a gota cair. Após isso, ele percebe que aqui era muito silencioso, mas também a coisa que comia era, sei lá, muito gostoso. Mas talvez ele acaba se perguntando se a coisa que estava basicamente sentindo aqui agora nele aqui era devido a isso. Só que agora ele começou meio que a enxergar um pouco ao redor. E agora realmente ele percebe que talvez o que estava dando esse poder a ele era essa coisa que estava comendo. Assim então ele continua a comer. Comendo então, ele começa então a perceber as coisas ao redor. A Jimmy então olha para o lado. Ele percebe que agora estava basicamente dentro de uma sala um pouco iluminada. Só que ele ainda não entende. Ele foi comido pelo monstro. O do porquê consegue estar vendo tudo aqui dentro. Isso não faz sentido. E agora que ele percebeu, isso parece um pouco menor do que um ginásio. Mas assim que ele coloca a mão nessa coisa, ele percebe que era um pouco elástico. Neste momento ele para e pensa e soca aquela coisa. Mas vemos que essa coisa não aconteceu nada. Era como se fosse isso daqui uma borracha. Mas no momento ele para, pois estava com fome. A única coisa que tinha para comer era aquele líquido no chão. Ele até pensa que se comesse isso, talvez iria dar ruim, pois talvez isto poderia ser aqueles ácidos do estômago. Só que ele iria ignorar isso. Agora pelo fato de que agora ele consegue ver tudo ao redor, ele não pode ficar parado mais. Só que ainda ele realmente quer comer qualquer coisa. Bem, ele não pode ficar parando e pensando muito assim nas coisas. Então, ele se vira, onde que agora encontra uma coisa um pouco mais diferente. Agora ele pensa que se ele desse, sei lá, só uma mordida nesse negócio, o que aconteceria? No entanto, agora em sua frente apareceu um tipo slime. Ele se pergunta o que era isso. Então ele se pergunta também de onde que isso veio. Para ele, isso mais parece com a geleia, mas ainda ele se pergunta com a coisa mais preciosa. Se ele realmente pode comer essa coisa. Antes de que ele possa fazer qualquer coisa, ele precisava comer isso. Mas também, ele talvez não pode comer isso, pois olhando para isso, ele percebe que essa coisa não era comestível. No entanto, ele estará descobrindo isso depois que comer. Então, ele pega aquela coisa que parecia mais um slime e bota na boca. Assim, ele fica mastigando por alguns minutos. Após um bom tempo, ele descobre que isso era delicioso. No início, a textura tem uma textura, sei lá, parecida com a carne. Mas no fim, o gosto é bom e é comestível. E tudo que ele está colocando na boca acaba derretendo como se fosse aquela carne de primeira mão. É tipo tomando um suco ou algo do tipo. Mas ele talvez acabe ignorando isso. Talvez por outro motivo de que agora está com fome. Tá, ele ainda não acabou de comer. Porém assim, ele vê outro slime no chão. Então assim, Hajime corre em direção daquele slime e pega naquela coisa. Ele devora. Após um bom tempo, ou tipo alguns dias, ele acaba cansando de comer só isso. É dias e dias só comendo a mesma coisa. Só que agora, ele pensava em comer outras coisas ou fazer outras coisas. Até o momento onde que o monstro que o devorou começou a agir. E agora parece que a coisa que engoliu é um pouco mais pesada. Até então, Hajime olha para trás, onde que encontra uma aranha gigante um pouco rosada. Mas essa aranha faz nosso herói levar um susto gigantesco. Neste momento, essa aranha que estava por aqui não via nada. Era como se fosse nosso próprio entrando aqui pela primeira vez nessa barriga desse monstro. Porém, assim, a aranha começa a olhar para um lado e para o outro. E por não ter conseguido ver ele ali nesse escuro, ele aproveita essa oportunidade para escapar. Mas a aranha então encontra algo no chão. Só que o nosso herói ainda estava surpreso com o tamanho dessa aranha. Ela é literalmente o tamanho de um carro, ou maior do que um carro. Mas agora a aranha encontra aquela coisa que o nosso protagonista antes comeu. E já no fim, se ele for atacado por algo como isso, ele irá morrer. Porém, ele leva um susto por ver que agora a coisa ali não ficou boa. A aranha começa a tomar aquela coisa. E agora ela ganha basicamente a visão noturna. Então assim, após encontrar o nosso prota, ela avança em sua direção. Após tomar aquilo, ele percebe que agora ela consegue o ver. Para isso, ele corria e ao mesmo tempo desviava dos golpes que iria pegar nele. E isso agora era muito ruim. Ele corria e não encontrava saída nenhuma. Chegando no ponto onde que ele se vê no fim de um túnel, onde que aqui não tinha lugar mais nenhum para correr. Por trás dele já apareceu a aranha. Agora, ele não consegue correr para mais lugar nenhum, então assim ele se vira, onde que encontra a aranha abrindo a boca para devorar ele, mas ele assustado, acaba fazendo um movimento rápido e acerta em seguida o pescoço da aranha. Só que com um golpe só, por ter acertado o pescoço da aranha, ele conseguiu meio que desconectar aquilo do seu corpo, jogando para cima. Ele não entende, ele fica só perplexo, por ver que a aranha que estava em sua frente, que era extremamente grande e poderosa, foi derrubado com um soco só. Após essa cena toda e esse soco todo, a
aranha cai dura no chão, enquanto nosso prota, por outro lado, já estava também no chão, não acreditando. Um soco só foi o suficiente. No entanto, após se levantar, outra aranha aparece. Percebendo isso, ele se levanta agora de vez. A aranha então se prepara e em seguida pula na direção de nosso herói. No entanto, a aranha foi mais rápida. Com uma patada só, ela voa na direção de nosso prota. Porém, o protagonista desvia o pescoço para o lado, que facilmente faz que aquela aranha acerte, sei lá, as costas ou a coluna, sei lá o que é dentro desse monstro. Após fazer esse belo desvio com um soco novamente só, o nosso herói consegue derrubar esse monstro. Agora que conseguiu derrubar uma outra aranha, ele fica bravo já, pois aqui ele conseguiu já derrotar não só uma, em sim um enxame todo de aranha. E cansado disso, ele joga a última aranha em cima do topo da coleção de aranha que ele derrubou ali agora há pouco. No entanto, por estar bastante tempo dentro desse monstro, ele acabou meio que desenvolvendo um tipo de sense, onde que consegue perceber onde que a água doce vai estar caindo. Mas graças a essa coisa, ele conseguindo ver um pouco a mais no escuro. Também suas habilidades físicas foram aprimoradas a 100%. No entanto, ele acaba continuando a beber aquela coisa que dá a ele a força e o poder todo que ele tem. Porém, por outro lado, ele percebe que essas aranhas dentro desse corpo daquele monstro que devorou ele são bastante fortes e resistentes. E da última vez ali, observamos então que ele se escondeu atrás de uma carcaça de uma aranha ali. Ele apenas pensou que se escondesse aqui, ele iria sobreviver. Até então, ver aquela aranha com uma patada só, destruindo aquele corpo indestrutível que agora há pouco ele achava que era forte. Já depois de um bom tempo lutando contra essas aranhas, ele descobriu que essas aranhas são as criaturas fortes, que não podem ser vencidas facilmente. Mesmo com fogo e armas, humanos comuns não teriam chance contra essas aranhas, nem sequer no sonho dela. Mas ainda assim, um cara que viveu num escritório, quase literalmente com um escravo, ainda conseguiu derrubar uma dessas aranhas poderosas com um soco só. E de novo então, ele acaba pensando numa estratégia. Agora essa estratégia era de sair de dentro desse monstro. Agora ele prepara um soco e soca o chão ali, derrubando uma das aranhas que estava no topo. No entanto, após o belo soco que ele socou nesse monstro, ele descobriu que não adiantou. O soco seu ainda não era o suficiente de ele estar conseguindo, sei lá, rasgar o monstro de dentro para fora. A coisa que ele pensou com esse soco, ele pensou que, sei lá, ele iria conseguir fazer um furo, mas no fim não conseguiu. Novamente, outra aranha aparece dentro deste local, só que de novo com um soco só, nosso herói acaba destruindo ela. Essa era a 93 aranha que ele conseguiu jogar aí em cima ali daquele topo, daquela coleção de aranha que ele fez agora há pouco. E também agora, olhando para essa quantidade gigantesca de aranha, ele percebia que se juntasse mais aí, ele será basicamente sendo engolido por esses monstros. Porém, ele escuta um barulho vindo por trás. Assim que ele escuta isso, ele se vira, onde que encontra um crocodile. Neste momento, ele vê um calango bem grande em sua frente, porém um calango que tinha duas bocas corre em sua direção, e ele iria pegar ele. Porém, para que isso não aconteça, o nosso herói começa a correr, mas já o calango de duas bocas pula em sua direção e quase agarra ele. Porém, o que ele agarra realmente era então a carne daquele monstro. Já no entanto, esse crocodile era um pouco mais forte do que aquelas aranhas, pois com uma mordida só, aquele crocodile acaba rasgando aquela carne, coisa que deixa o nosso herói de boca aberta. Ele socou esse negócio, o máximo que ele conseguiu foi deixar uma marca no chão. Agora como é que ele irá derrotar um bicho como esse? E bem, já agora ele não tem muito tempo para ficar pensando nisso, pois o calango já estava atrás de si. Ele só corria, mas correndo, ele percebe que não pode correr para sempre, pois esse calango era muito poderoso. Ele até pensa que se derrotasse esse calango com um soco só, as coisas ficariam boas, mas tudo não parece ser tão fácil. Então, ele procura um modo de conseguir derrotar esse monstro, pois se não conseguir derrotar o calango, ele vai de game over. Porém, para derrotar esse calango, ele vai precisar acertar o seu ponto fraco. O seu ponto fraco seria o seu abdômen. Assim, ele acaba se virando. Assim que se vira, ele para. Porém, o calango começou a correr mais rápido em sua direção. O nosso herói só pede para que o calango viesse para cima de si. Assim é feito. O calango veio e quase então pegou o nosso herói. Porém, ele desviou e passou debaixo do calango. Rastejando, ele acaba então agarrando na sua cauda, que depois ele acaba simplesmente utilizando toda a sua força. Então puxa o calango para trás, onde que simplesmente ele fica de barriga para cima. E com isso, finalmente ele pode acabar com ele. A chance era agora. Pulando então para cima, ele cai de frente para o calango. De frente agora, ele soca a barriga do calango, o que isso foi o suficiente para que o calango morresse. Tá, morrer não foi tão cedo, pois o bicho ainda ficou sacudindo no chão. E para então acabar com seu sofrimento, o nosso herói levanta a mão
novamente e de novo soca o estômago do calango, que por fim o calango acaba sendo derrotado e totalmente destruído. Depois de meia hora, ele acaba meio que ficando exausto, pois foi necessário 20 golpes para acabar com isso. A resistência disso era 10 vezes maior do que a resistência de uma aranha comum, mas agora ele estava com muita fome e não sabia mais o que comer. A única coisa que ele pensava é em comer outra coisa. Ele até pensa que a carne de crocodilo tem gosto de frango, já que ultimamente ele só tenha comido esse líquido aí abaixo e ele já está enjoado de comer essa coisa. E ele até agora até pensa em estar mudando o seu cardápio um pouco para melhor. A partir de agora, a sua barriga acaba meio que roncando, e isso basicamente dá a ele o motivo de querer subir na barriga do calango. Com sua mão, ele acaba se perguntando se consegue abrir aquilo. Após forçar um pouco, ele consegue sim. Aquilo até que parecia fraco de se abrir, porém, após abrir, ele percebe que há algo diferente dentro do calango, já que no momento até agora há pouco, ele pensava que esse crocodilo teria um gosto ruim, ou a aparência seria ruim, mas agora com pedaços de carne em mão, isso em si parecia mais com um frango. Bem, melhor pensar que seria um frango mesmo. Assim, ele leva aquilo à sua boca. Após mastigar um pouco, ele percebe que o gosto, bem, não era tão ruim. Em si, era bastante gostoso. Isso era um pouquinho simples. Era, mas era carne. Agora era carne de verdade. Não era aquelas gotas de coisa que saía do teto do corpo daquele monstro. Mas sabe o que desceria bem essa carne? Aquele velho bom molho de sojo. Mas já no entanto, enquanto comia a carne com o melhor gosto do mundo, ele observa algo meio que diferente agora. Abaixo tinha basicamente uma luz, o que chama sua atenção. Assim, ele se agacha e enfia a mão lá dentro e acaba pegando algo que é desconhecido para ele. Ele então coloca aquilo em sua palma de sua mão e começa a esfregar nisso. Após esfregar, ele pensa que talvez seja um órgão interno. Até isso, do nada explodir. Uma parte daquilo vai em sua boca. Após comer um pouco, ele percebe que isso era doce. Então, ele acaba pensando que deveria estar colocando isso junto com a carne de crocodilo para ver qual ficaria o gosto. Assim é feito. Ele mistura aquilo com a carne de crocodilo e em seguida ele come. Após comer, ele acha o gosto dessa carne maravilhosa. Agora que está comendo isso, ele se sente comendo algo de coisa de rico. É como se fosse um magnata agora no corpo de um pobre qualquer. Mas depois de comer, ele percebe que acabou. Ele queria comer mais. Bem, aquilo era só uma pequena bolinha. Ainda mais se ele encontrar outro jacaré, ele já sabe o que deveria estar fazendo. Ainda, mesmo assim, ele acaba pensando que se ele misturasse esse núcleo com aquela água gosmenta, que gosto ficaria? Então, para isso, ele acaba olhando na direção daquela multidão de aranhas que estava caído. Assim, ele se aproxima de uma delas e acaba rasgando partes das aranhas até chegar no núcleo dela. E aqui ele encontra novamente aquele núcleo que acabou de encontrar no jacaré. Novamente ele coloca a língua nisso. Após então provar um pouco do gosto, ele percebe que este era diferente dos outros. Tipo, era mais gostoso e mais saboroso. Só que agora ele olha para cima e percebe que tem muitas aranhas. Então assim, ele pode coletar todo o núcleo que essas aranhas tinham para colocar na carne de crocodilo. Alguns dias então se passa e nosso herói acaba meio que desossando todo o crocodilo ali. Ele agradece então a esse crocodilo e as aranhas por dar a ele aquela boa refeição. E também com isso, ele acabou passando alguns dias devorando aquele crocodilo sem sequer enjoar. Mas agora, ele percebe que seu corpo estava um pouco mais forte. É como se ele tivesse com super força. Assim, ele acaba desviando um do seu soco que tinha preparado ali para o lado. Mas um desses socos acaba pegando ali no pé da colata dessa carne. Só que por ter feito isso, simplesmente um único soco só foi o suficiente já para rachar por completamente a carne desse monstro. Após fazer isso, observamos a cara de surpresa de Hajime. Agora que conseguiu abrir um mega buraco nesse monstro, ele fica surpreso. Ele até se levanta, pois encontra na sua frente um buracão. Agora ele não acredita que seu soco antes, que nem sequer conseguia fazer um arranhão nesse monstro, conseguiu destruir a metade. Agora ele percebe que algo novamente começou a acontecer, pois o monstro começou a se tremer todo. O barulho foi tanto de que o nosso protagonista já não aguentava mais. As aranhas estavam basicamente toda caindo já ali para o lado e quase esmagando ele. E mais aquele rugido daquele monstro ecoava para todos os lados. Agora ele percebe que estava realmente dentro do corpo desse monstro. Só que, ele acaba se perguntando se realmente o monstro está gritando ou do porquê ele acaba abrindo um buraco dentro do seu corpo. Mas por estar tremendo bastante, Hajime então acaba meio que tropeçando e acaba caindo naquele buraco que ele mesmo abriu. Assim caindo, observamos então ele caindo na escuridão por completo. Ele em seguida se encontra em um local totalmente cheio d'água. Aqui ele fica surpreso por ver que agora está
estava em dimensão totalmente cheia d'água, mas ele pensa que talvez isto seja algum suco ácido, então ele precisava sair daqui o mais rápido possível, pois mesmo que não seja, isso seria água, e no fim talvez ele iria morrer sem oxigênio aqui embaixo. Agora o que ele só pensa era que ele precisava sair daqui o mais rápido possível, porém já o monstro novamente começa então a se remexer, o que faz ele não conseguir se equilibrar ali. Neste momento ele percebe que talvez iria perder o ar e talvez no fim morrer, mas nada disso acontece, pois ele agora se encontra ali perto daquela carne novamente, perto da carne. Hajime então pensa em uma estratégia para que ele possa estar escapando desse local aqui. Ele novamente estica a mão para trás, em seguida ele espeta sua mão para dentro daquela carne, onde que em seguida ele acaba meio que conseguindo tirar toda a água que estava ali dentro, evacuar para fora, para um local, sei lá, talvez mais seguro. Ele fica preso ali no ar, enquanto isso fica feliz por ver que conseguiu se sair de uma situação onde que ele poderia estar batendo nas botas. Agora, ele só precisava relaxar, então em seguida ele só precisava também pensar em um plano para que ele possa estar conseguindo escapar desse local, já que naquele minutos anterior, ele com um soco só, conseguiu fazer uma rachadura dentro do corpo desse monstro. Então, ele pensa em fazer a mesma coisa, de novo. Agora, preparando um soco poderoso, ele acaba meio que dizendo que aqui, ele estará conseguindo sair, e estará saindo com vida. Em seguida, ele soca novamente ali aquela carne que estava em sua frente. Só que agora, ele acabou conseguindo aquilo que tanto queria. Ele conseguiu fazer uma rachadura, mas no momento, sua mão que estava presa acabou meio que se escapando. E ele acabou meio que no fim sendo jogado ali para o fundo, para um local totalmente desconhecido. Mas esse local acaba meio que levando ele a uma rachadura, que faz nosso herói finalmente conseguir escapar daquela dimensão, ou dentro daquele monstro mesmo. Por fora, ele não acredita que finalmente conseguiu escapar. Bem, seus planos não falhou no fim e agora está aqui de fora. No ar, ele pensa que tudo estava de cabeça para baixo ou só sua cabeça estava girando, mas não, ele estava no ar mesmo. Minutos depois, observando a praia, ele acordando, abrindo os olhos, ele percebe que tudo agora estava claro. Então acordando, ele pensa que agora estava vivo, já que ele não tinha ferimentos e nem nada disso. Agora que estava vivo, ele fica feliz por ter conseguido sobreviver a uma aventura perigosa sozinho, mas agora que ele está aqui, ele acaba se perguntando onde que estava. Ele acabou meio que conseguindo escapar de um monstro após fazer um furo nele, mas ele não vê sequer um vilarejo ou pessoas por perto aqui em lugar nenhum. Mas que seja, agora ele só precisa encontrar, sei lá, um humano ou qualquer alguém aí nesse mundo para, sei lá, fazer amizade e viver aquele feliz para sempre. No entanto, ele precisava conversar pessoalmente com aquele xamã lá, quais fez ele dissecar novamente. Também, ele tem prioridade em querer conversar com alguém. Até então ele avançava, mas avançando ele encontrou novamente aquelas aranhas que ele encontrou dentro da barriga do monstro. Porém, parando para pensar, ele vê que essa aranha estava um pouco diferente. Talvez isto seja porque estava no escuro e ele não conseguiu ver realmente sua força. Agora que está mais de perto, ele percebe que esse monstro era bonito, mas não era forte. Ele então agarra em sua pata. Com um movimento só, ele acaba meio que metendo ele para o lado e para o outro, esmagando tipo Hulk. Mas após fazer essa massagem nessa aranha, ele finaliza ela. E após isso tudo, o nosso herói acaba abrindo então o seu núcleo. Já que talvez essa aranha, por ter uma cor diferente, ele acaba pensando que talvez o núcleo dessa aranha tenha um gosto melhor. Só que por ter abrido esse monstro todo, ele acaba percebendo que ali dentro não tinha nada. Ele até pensa que talvez os monstros que estavam lá dentro eram mais diferentes desses daqui, mas para ele não fazia diferença. Tipo, o que mudava nessa aranha era só a cor e nada demais. Mas essa aranha, que se ele não se engana, vinha daquela direção. E para isso, ele estaria seguindo esse caminho até lá frente lá para descobrir o que é. Avançando então, ele acaba encontrando então uma coisa incrível. Assim então, o rapaz vê essa bela construção astérica aqui. Ele então observa uma aranha, mas essa aranha para ele parece que está carregando algo. Assim, ele foca sua visão nela, onde que encontra no corpo por cima da aranha uma pessoa. No momento que ele vê esse cara, o nosso herói começa a correr então em direção do humano que estava na costa daquela aranha, já que ele via que esse humano iria virar comida de aranha. Neste momento, ele pula e aqui cai de frente da aranha. Com um soco só, o nosso protagonista acaba meio que destruindo a aranha. Minutos depois, ele utiliza sua força para arrancar as teias de aranhas que estava segurando aquele humano ali. Agora que salvou aquele cara, ele se pergunta se ele estava bem, já que também olhando um pouco mais de perto, ele percebe que esse humano não estava ferido, não estava mastigado nem nada, apenas ele queria saber de algumas informações, o que levaria ele até uma certa vila. Porém, olha para um lado, ele percebe que outras aranhas já apareceram. Ele acha chato isso, mas ele acaba pensando que se deixar isso daqui vivo,
Isso seria um saco para ele. Apesar de ser poucas aranhas, essas aranhas poderiam sobrecarregar o nosso herói. E para isso, ele precisava lidar com essa estranha o mais rápido possível. As aranhas pulam em sua direção. Nosso herói prepara um soco. E com isso, ele começa a lutar contra as aranhas, derrubando uma por uma. Após então derrubar quase todas as aranhas, ele pensa que tudo acabou. Até então outra aparecer e acertar um golpe em cheio em nosso prota. O protagonista acaba sendo lançado para trás. Após ser lançado para trás, ele se levanta minutos depois e vê que agora havia muito mais aranhas. Agora as aranhas estavam perto daquele humano. Ele pede para que esses bichos largassem seu guia, deixassem seu guia vivo. Já que agora, finalmente, ele encontrou um guia e ele não quer perder isso de forma nenhuma. E para isso, ele estará lutando com tudo que ele tem agora para deter, sei lá, essas aranhas. Mas agora que está lutando contra essas aranhas, ele até lembra de alguns animes ou mangás que ele leu. Mas ele não se importa tanto com isso, pois tem a prioridade agora em lutar contra esses monstros. Mas tanto faz, já que agora ele precisava eliminar todas elas. E agora, em seguida, precisava reservar um tempo ali para conversar com aquele humano, para descobrir coisas novas. Em seguida, ele avança e derruba agora uma por uma. Agora que estava derrotando todas as aranhas, ele agora teria talvez um tempo bom para estar conversando com aquele humano caído ali no chão. Porém ainda, ele queria saber se nesse corpo dessas aranhas tinha aquelas pérolas preciosas. Mas depois de caçar, ele fica perplexo, pois não encontrou nenhuma. Mas ele fica se perguntando do porquê naquele corpo daquele monstro havia as mesmas aranhas com aquele tipo de pérolas. Ele até pensou que talvez aquilo seja, sei lá, algo especial. Ou talvez então ele precise encontrar uma aranha que se pareça, sei lá, um pouco especial. Até então, aparecer. Essa talvez seja a aranha mais forte, mais poderosa, que faz nosso protagonista ficar um pouco mais vibrante, pois ele percebe que essa aranha, sim, era aquela aranha especial que ele procurava. Mas a luta não dura muito tempo, pois nosso herói conseguiu sim derrotar essa aranha. Só que aqui ele conseguiu encontrar aquela coisa, o que deixa o nosso protagonista muito satisfeito. Agora ele poderia seguir caminho, mas ao jogar aqui ele só conseguiu pegar o núcleo daquele boss da aranha, significa que as outras aranhas bem provavelmente não vai ter esses núcleos. Mas de uma coisa era diferente, as aranhas pequenas tinham basicamente uma velocidade mais alta, mas pelo lado contrário o boss era um pouco mais lento, o que ajudou o nosso herói a conseguir derrotar essa aranha um pouco mais rápida. Mas no entanto, isso talvez seja um motivo dessa aranha boss ter aquele núcleo, e já as aranhas normais não. Só que no fim, a luta foi um pouco cansativa, mas para ele foi controlável. Até então do nada, uma sombra misteriosa se aproxima dele, então assim ele se vira para o lado, onde que encontra aquele humano de antes. O cara chega perto do nosso herói e agradece por ele ter salvado sua vida. Neste momento, ele se pergunta se estava bem por ter acordado. Agora que acordou, ele se pergunta se por acaso ele foi procurar por uns monstros como esse. Mas não, ele ia falar que só simplesmente foi sair para buscar uma ajuda, mas no fim encontrou com esse monstro. Mas ele fica se perguntando que tipo de ajuda. Ele até lembrou de estar procurando novamente um aventureiro ou algo do tipo para ajudar ele. Porém, ele olha para trás, onde que encontra as aranhas mortas. Ele até pensa que ele era um aventureiro poderoso. Mas não, ele era apenas um cara comum que estava procurando uma vida qualquer. Então para isso, ele começa a falar algumas coisas de que em sua vila do nada começou a ser atacada por alguns monstros e devido a isso eles foram completamente destruídos. E para isso ele saiu aí em busca de vilas para poder buscar ajuda, para poder proteger talvez a sua base. Assim ele se pergunta se nosso herói pode estar salvando ele. Assim dito isso, nosso protagonista fica feliz e acaba dizendo que talvez sim, ele pode ajudar. Apesar dele ter salvado sua vida e também ter conseguido derrotar um enxame inteiro de aranha, ele ainda realmente se pergunta se ele quer realmente salvar a sua vila. Agora que recebeu essa mensagem, ele fica feliz. Neste momento, ele até pensa, agora há pouco, eles se passavam basicamente de um mero escravo de algumas empresas. Mas agora, alguém procurava por ele para estar salvando vidas. Agora que obteve esse poder, ele talvez pode usar isso ao seu favor. Assim, ele fecha os punhos e diz que agora estava pronto para poder derrotar qualquer monstro. E novamente então, ele agradece esse cara de novo por estar ajudando bastante ele. Porém, ele pede para que esperasse um pouco e começa a se perguntar se não seria uma boa deixar esses monstros todos separados no chão. Então ele junta tudo em um local só. Agora que então derrotou esses monstros, finalmente aqui podemos observar que eles poderiam estar seguindo em frente. Mas ainda faltava uma coisa importante a se fazer. Porém, assim que ele estica a mão para pegar nessa aranha, ela começa a se remexer. Para derrotar ela, nosso herói então acaba pisando na cabeça da aranha, o que faz um estrago até que bem feio, né? No entanto, por ter feito isso, o chão começa a rachar, o que deixa ele totalmente em choque, pois isso faz que nosso herói caia lá no fundão, deste local que ele acabou de pisar e quebrar. Assim então, ele cai no fim e no fundão da caverna. No chão agora, ele vê que estava soterrado, ou sendo soterrado por essas terras. Minutos depois, após tudo cair, observamos então ele abrindo algumas
algumas rochas que estavam atrapalhando sua visão. Aqui dentro, ele agora até percebe que tudo aqui dentro estava escuro. Era como se estivesse dentro daquele corpo daquele monstro de novo. No entanto, já olhando em outra direção, ele percebe a saída. Mas a saída estava sendo soterrada por algumas pedras. E se ele mexer naquilo, bem provável que as coisas só iriam cair cada vez mais. Ele agora não tem mais opção. Então assim ele começa a avançar. Ele agora tem como objetivo alcançar o fundo dessa caverna que foi cavada pelas aranhas. No passado, ele acabou pegando algumas dicas dos seus superiores. Uma dessas dicas é que se você seguir uma rua reta e estiver duas vias para estar seguindo, sempre segue para a esquerda, pois sempre lá você chegará no local onde que você deseja. Mas mesmo assim, ele ainda se sente mal por ter meio que prometido ajudar aquele cara lá antes. Ele só pede para que aquele cara lá em cima ficasse seguro lá em cima lá, pois ele estará saindo daqui a qualquer momento. No momento, ele acaba meio que entrando em uma sala bem grande. Ele fica surpreso com isso. Avançando, ele acaba meio que encontrando um espelho, mas neste momento ele percebe que havia um guerreiro naquele espelho. Ele então se encara para perceber que esse cara que estava no espelho era ele mesmo. Tipo, agora era basicamente diferentão. Ele aqui agora tem um cabelo branco, tem marcas pelo corpo, coisa que ainda não tinha notado ainda. No entanto, ele avança um pouco, onde que encontra uma caveira humana. Ao chegar um pouco mais perto, ele percebe que esse humano não estava basicamente com feridas graves. Então, como é que ele morreu? Agora que ele morreu sem sequer sofrer um acidente qualquer, ele acaba descobrindo que talvez nessa caverna você fica preso para sempre. No momento ele se pergunta o que deveria fazer. Ele até pensa em virar um escorpião, pois como um escorpião ele conseguiria passar entre as brechas das pedras e iria conseguir no fim escapar dessa masmorra que ele se enfiou. E no fim, ele deixa essa ideia de lado, pois no fim ele poderia morrer sufocado. As pedras, ou talvez, estariam esmagando ele. Agora que olha para o outro lado, se ele ficar aqui, ele irá morrer igualzinho esse outro cara. Até então, ele percebe que na mão dele havia um livro. Com o livro em mão, ele começa a ler o que estava ali dentro. Talvez ele ache algum dica. Porém, ao pegar aquele livro, ele percebe que a legenda, tudo que estava escrito ali, era basicamente legenda japonesa. Era como se fosse alguém que estivesse imprimindo um livro e colocando aqui nesse livro que ele está pegando e lendo aqui agora. Mas no fim, ele acha que era só um livro comum. Até então, ele encontrou uma página que estava escrito lá como é que usava magia, o que deixa ele feliz. Mas ele se pergunta como é que um livro japonês estará ensinando ele a usar magia. Porém, ele ignora isso, pois neste mundo existem monstros e existem criaturas poderosas. Assim, ele acaba meio que falando que vale a pena tentar. Neste momento, ele abre outra página onde que começa a mostrar o que ele poderia estar fazendo para poder fazer a magia funcionar nele. Avançando, ele vê que havia uma página escrita que a qualidade dos magos são algo que você consegue conquistar facilmente. É tipo você se manter virgem por mais de 30 anos. Neste momento, ele se trava e acaba achando que essa magia, sei lá, era uma magia tosca e do porquê alguém queria virar um mago só porque, tipo, alcançou 30 anos e não fez aquele negócio. Irritado, ele joga isso no chão. Ainda acha que está no chão, ainda estava zoando com sua cara. Bem, ele agora não se importa mais com isso, pois talvez ele ache que esse morador que viveu aqui estava vivendo uma loucura, mas era surpreso por ver que ainda nesse livro estava escrito algumas coisas que só ele conseguia entender na sua linguagem. Porém, ele ainda continua a ler. Bem, ele queria encontrar alguma forma de talvez conseguir sair dessa caverna. No entanto, a tradução do livro está inacabável, mas mesmo assim o cara fez um ótimo trabalho. No entanto, nosso herói procurava por uma magia poderosa. No entanto, ele não acha, o que faz ele no fim rasgar o livro por completo. Agora que rasgou, ele começa a rir e ficar feliz. Mas no fim ele chega em uma conclusão que fez besteira e perdeu tempo aqui lendo esse livro. Até o momento onde que um dos papéis cai no chão. Assim que ele toca o chão, uma magia do nada começa a ser ativada. O nosso protagonista então se vê dentro de um círculo. Ele se assusta por ver que algo realmente começou a acontecer. Agora que isso foi ativado, algo realmente estará acontecendo com o nosso herói. Mas para descobrir o que vai realmente acontecer com o protagonista dessa história, nós aqui teremos que descobrir tudo isso em uma próxima parte. Mas para nós já ter aquela nossa próxima parte, nós precisamos bater uma meta de likes, pois nós conseguimos chegar na meta de 1.900 likes e eu trago para vocês aquela continuação o mais rápido possível dessa obra de arte aqui em nosso canal. Então eu já vou nessa, né? Mas não vemos por aí, ou talvez não vemos numa próxima, né?